esta edição com Rui Marques, do PSD, Vítor Freitas, do PS, Nuno Morna, da Iniciativa Liberal e Elvio Sousa, do JPP. Neste programa vamos discutir algumas das matérias que passaram por esta terça-feira no Parlamento Regional. Uma delas tem a ver com o transporte aéreo para o Porto Santo, neste caso a falta dele. Elvio Sousa, o JPP, também subscreve, digamos assim, este protesto contra a TAP. Antes de mais, muito obrigado, Gil, pelo convite, cumprimentar os colegas de painel e os nossos madeirenses, porto-santenses e, de igual modo, os nossos imigrantes da nossa diáspora. Bom, naturalmente que sim, este voto, como já aqui foi dito, é um voto que pretende salientar as sucessivas desconsiderações pelo povo do Porto Santo e que não é, infelizmente, a ação exclusiva dos governos da República. Os governos regionais, no nosso ponto de vista, têm também desconsiderado o Porto Santo. Eu recordo aqui que os porto-santenses defendem há longo tempo melhores condições de transporte e mobilidade, não só aéreas, mas também marítimas. Não é marítimas. Já aqui foi falado ao nível da ligação marítima durante todo o ano, porque eu recordo que foi um compromisso do programa de governo do PSD e do CDS, que foi agora retirado deste programa de governo. Portanto, há aqui uma desconsideração clara aos porto-santenses, os porto-santenses que anotem que isso foi retirado do programa de governo. Essa necessidade de haver uma ligação marítima durante todo o ano e sem interrupções. É que lá está. Há também a questão do aumento da oferta do número de ligações, que já aqui foi abordado, até nós fomos titulares de um projeto de resolução dessa natureza. A existência de um bilhete corrido para este subsídio de mobilidade. Vamos lá ver uma coisa. Este subsídio de mobilidade tem um pai ou tem uma mãe. Neste caso, o pai foi Passos Coelho e a mãe foi Miguel Albuquerque, digamos, não sei se recordam disso. E foi mais um modelo de subsídio empresarial de mobilidade que acabou por financiar direta e indiretamente as companhias aéreas. Eu, na altura, talvez não acreditasse que isso fosse pensado, mas hoje já creio que sim. Foi por uma forma encapotada de financiar indiretamente a TAP, que estava em processo de privatização, se recordam, e sobre tudo isto. E acontece que, como o povo costuma dizer, e acertadamente, aquilo que nasce torto, para se endireitar, leva muito tempo. E, portanto, no meu ponto de vista, é um modelo ultrapassado, colonialista, porque nós temos de estar a adiantar uma quantia para circular no território nacional. Somos portugueses de segundo ou terceiro. E eu recordo também, para avivar a memória do PSD que aqui está, e o CDS não está, mas agora fazem parte do mesmo clube, dizer que Miguel Albuquerque esteve em 2019 com António Costa e, na altura, com o ministro Mário Centeno, que está em 2019, onde assumiu constituir um estudo e um grupo de trabalho para que os residentes da Madeira não tenham que avançar com as quantias elevadas. Portanto, o próprio Presidente do Governo considera que são elevadas num próprio modelo, para poder viajar no território nacional. Ora, onde é que está a palavra do Sr. Presidente do Governo? Caiu, eventualmente, numa armadilha. Nós nunca podemos aceitar que haja grupos de trabalho para direitos que só nossos. Os direitos têm que ser defendidos na hora. Elvio Não Sousa, podemos cair. para concluir. Mas, voltando à questão das ligações aéreas, tudo isto, e não deixa de ser, o resultado de uma má opção, de um má modelo, no nosso ponto de vista. Enquanto os madeirenses não pagarem diretamente a diferença, nós não podemos descansar. Elvio Sousa. Não há muito a acrescentar. Eu não fugi ao Porto Santo, pelo contrário, está tudo relacionado. Nem falei do ferry para Lisboa, estava a falar do ferry, do compromisso do PSD, da Ilha da Madeira, para o continente. Portanto, não tenho nada a acrescentar, é um voto de protesto. Com certeza daria muitos votos de protesto a falta de compromisso do PSD para com o Porto Santense. E desse aqui um reparo também.
onde é que está o apoio dos fretes marítimos para o Porto Santense? Porque é que o empresário do Porto Santense paga muito mais, acima de 200 euros por um contentor, do que um empresário madeirense? Onde é que está a continuidade insular? Então, se formos a falar, nós fazíamos votos de protesto todos os dias. Bom, e isso é uma situação extraordinariamente importante. O empresário porto-santense não pode pagar acima, faça as contas, quanto custa um contentor de São Miguel para a Ilha do Corvo. Eles têm uma afinidade, uma proporcionalidade de valores no programa de modelo de operação portuária e de transporte. Nós aqui perguntam ao Porto Santense quanto é que paga por um contentor do Coencel para o Porto Santo, de 20 e 40 pés. E faça as contas. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. O Porto Santense é novamente prejudicado por esta situação. Portanto, e aqui o Governo Regional ou o Governo da República têm que se entender, mas se o Governo da República não cumpre, e isso está no Estatuto, está no Estatuto a continuidade do transporte para o continente, mas o Porto Santo também é uma ilha pertencente à região. Sim, mas eu acho que mas entre ilhas, estamos a falar aqui de cabotagem entre ilhas, devia o orçamento regional equiparar os empresários madeirenses aos porto-santenses. Olha, eu aproveito, nós temos... Mais uma vez, o Governo Regional a cobrir um assunto... Em vez de andarem a gastar dinheiro, dinheiro, viagens à Venezuela e as borgas políticas como a é a verdade, deviam ajudar os empresários. Eu aproveito para dizer que vamos dar entrada, supostamente na próxima semana, de um projeto, de uma iniciativa legislativa, precisamente para isto, para que o empresário do Porto Santo pague o mesmo que o empresário da Madeira. Elvio Sousa, a posição também do JPP sobre esta matéria. Bom, antes de mais, a fazer aqui uma declaração de interesses que o JPP já propôs num debate sobre o regime silvopastoril em 2018, que este assunto fosse discutido de forma pluridisciplinar. E nós, na altura, dissemos muito claramente que somos defensores da política do gado ordenado nas serras, porque os pastores não são inimigos das serras, são amigos das serras, e porque os pastores, melhor que ninguém, não são os melhores da fita e defendem e não defendem, em primeiro lugar, a largada de gado desorganizado e ao desdará na floresta lauricílva, nem em reservas naturais. Mas não é isso que se está a decidir agora. Não, mas é uma declaração porque foi confrontada ainda hoje, isto não são boatos, são confirmações, que ainda esta semana estiveram pessoas, não sei se estão preocupadas com a petição que estamos a fazer para discutir isto de uma forma séria, mas que lançaram conversas que o JPP era contra esta situação. Nós somos a favor do gado ordenado, controle do número de cabeças, circunscrito, vedado, em áreas pré-definidas, em determinadas cotas, que vão ser objeto depois da discussão, com rotatividade de áreas, de pastagens, transumância, com acompanhadas de pastor. Isto é uma forma de tornar a nossa paisagem preservada, reduzir a carqueja, que a carqueja é uma imagem de marca infelizmente, deste governo PSD. Não peço desculpa por dizê-lo, não há nenhuma ofensa, mas é uma marca do PSD, a carqueja. A carqueja. Eu estive há relativamente pouco tempo num projeto, eu não vou saltar de tema, está tudo interligado, nas Pedras Ruivas, na Fajã da Ovelha. É normal. Na Fajã da Ovelha. Olha, não sei se são amigos sujos, mas esse é um assunto que tem que ser resolvido. Onde foi apresentado pelo Presidente do Governo, em 2020, um projeto do Prodram, porque esse Prodram tem que ser passado a pente fino e tem que ser auditado, porque há aí coisas muito mal explicadas. Onde era um projeto de reflorestação, de zona de tampão. E gastou-se ali perto de 800 ou 900 mil euros de fundos comunitários para limpar as serras, etc, etc. O que é que fizeram? Curiosamente, passaram numa prática que eu diria até criminosa, foram às finanças justificar, fazer uma reclamação matricial que o terreno não teria 1.200 e qualquer coisa de metros, mas afinal tinha 33 mil.
Ou seja, vai ser uma especulação, um aumento fraudulento de mais de 2.500%. Isto para ir buscar e sacar, entre aspas, mais milhões de fundos comunitários. O que é que acontece? O que é que não, é em com esta terreno. questão aqui do gado em Está tudo interligado. Primeiro, está tudo interligado. Lembrei. Porque escorraçaram o gado que estava nessa zona para a zona sul, ou seja, obrigam a população a levar as cabeças de gado para o sul, porque houve terrenos registados de forma fraudulenta, as pessoas tiveram que tirar lá das suas terras, atenção. Aliás, já tiveram que devolver metade do dinheiro. Onde Miguel Albuquerque foi dizer que estava tudo controlado, estava tudo conforme os papéis. Mas, na verdade, a nossa investigação veio dizer que aquilo é fraudulento. E isto a propósito de quê? Porque não só levaram o gado, as populações foram obrigadas a levar o gado para o sul, não sei se vão criar uma cotada de caça especial para o Presidente do Governo, pode ser que ele tenha adepto da caça, mas porque atualmente está assim, por acaso é aqui uma imagem, isto estava assim quando eu lá estive, 2020, tudo limpo, milhões e milhões de gastos, e atualmente tem 2,5 metros de carqueja. Está assim. Isto para dizer o quê? Falou da feijão do Nogueira, afinal a feijão da ovelha, certo? Que estes negócios da reflorestação, o uso do gado também para a questão da limpeza de terrenos é fundamental. Os próprios pastores sabem disso, sabem melhor do que nós disso. E é um retrocesso, o PSD, durante este tempo todo, que foi negando. O problema o problema é negar a realidade que estes senhores fazem. Não se deve negar a realidade. Deve-se sentar com os homens da terra. E, curiosamente, os pastores não estão a querer destruir a paisagem nem as serras. Eles defendem o gado ordenado, cercado e circunscrito. Portanto, o JPP agora, vai tem que estar ser a favor alargado. Claramente que sim. Nós estamos até a tratar de um diploma que vai ser, até eu aproveito aqui o tempo de antena que nos dá, não é? Para pedir às pessoas da Ponta de Sol, da Calheta, do Lados que queiram assinar. Porque vamos fazer um grande debate alargado com o contributo de pastores e no sentido a melhorar, a falar abertamente desta questão. Vamos ouvir também o Elvio Sousa para... Continuando o debate, está cada vez mais interessante. Eu só gostaria de refrescar a memória, pelo menos segundo esta peça do Diário de Notícias, de 31 de janeiro de 2019, 18, já foi dito, se querem gado na serra, não votem em mim. Miguel Albuquerque. Quando eu vou buscar o nome de Miguel Albuquerque, é com fundamento, não é inventar. Voltando à questão de que está na altura do mundo rural se organizar e pedir responsabilidades às promessas falhadas. Enquanto isto não acontecer, eu não vou descansar. Voltando à questão de eu ter abordado a presença de Miguel Albuquerque. Eu não tenho aqui o papelinho, mas tenho em digital, porque não imprimo tudo para não gastar papel, como é óbvio. Mas tenho aqui uma relativamente... Gasta em papel, dava cabo da biomassa toda. Não gasto. Pode ter certeza. Não, o que vem aqui não é que vem em casa. Não é o que vem em casa. Não, ainda deve ser mais, não é? Não, é menos. Podia perguntar a Miguel Albuquerque que ele já gastou 7 milhões em fotocópias. Esse sim, já gastou. Mas o que está aqui é uma carta da inspeção. Também já gastaram, mas eu ponho, também já gastou 1 milhão ou mais de 1 milhão em advogados. Não adiantemos, não passemos para o outro lado com os advogados. Dinheiro dos contribuintes dos santacruzenses. Eu vou deixar falar e depois... Bem, Elvio, vamos... eu fui falar às serras. Estamos a falar vamos às serras. De gado nas serras. O Sr. Presidente do Governo foi visitar um projeto privado, mas com fundos públicos, não se esqueça disso. Claro. E 25% do orçamento regional. 25%. Onde os proprietários passaram 1.280 metros para 33 mil metros. Essa fraude já foi confirmada, foi denunciada por nós e confirmada pela IGF, a Inspeção Regional das Finanças, confirmou. Sabe qual foi a justificação do tal documento? Sabe qual foi? É que o técnico foi induzido em erro na localização e identificação do prédio. Foi alterada a matriz, que eu estou aqui a transcrever, porque o telemóvel não dá, para os dados iniciais, de milho
se faz favor, de 1.280 metros. Bom, estamos a de desviar para retificado. outras Não, matérias. tem a ver com fundos. Até porque não com estamos a fundos discutir em concreto essa questão. onde retiraram as vacas Deputado, do gado o que é que para o ir para o Presidente do sul. Governo- E mais, o que Qual é que foi a o decisão que ele Presidente... tomou em relação a essa matéria? o que é que o Presidente do Foi Governo ele que disse? aprovou o projeto? Espera. O que é que o Presidente do Governo disse? Devidamente alertado, por nós, inclusive. O Sr. Presidente, depois de ser alertado, foi lá dizer que o projeto estava de acordo com a documentação apresentada. Claro. Não estava, acabei de mostrar agora. O documento Bom, estamos a falar de documentos que os tribunais Foi documentação regional irão que esclarecer. diz Os privados apresentaram. que aquele terreno Essa situação- é fraude. Passaram, ou seja, abrangeram a área para ir buscar fundos comunitários e tiveram que Deputado, devolver Elvio- o fundos há comunitários. uma decisão final Isso sobre a esta propósito. Já Oh. tiveram que devolver o dinheiro, eu estou da matéria. Bom, lá vamos ver. voltar à Mas questão isto do para gado dizer da o quê? Que esta situação da Serra está-se a retirar deliberadamente muito gado da Serra para fazer este tipo de negociatas como estas. Ou seja, está-se a empurrar o gado para o sul. Vai à ponta do Pargo, o Feijão da Ovelha, fala com os pastores. Eles vão lhe dizer os terrenos que foram roubados. E nós, enquanto haver roubos, a palavra certa é esta, enquanto haver roubos desta natureza, vai haver sempre roubo dos bosques a procurar e a devolver a propriedade às pessoas. Nuno O Morna. senhor acha isto correto? Nuno Morna, O senhor deputado acha isto correto? Roubar terrenos que não são Se o- seus? se o Gil E Rosa me atenção, der a palavra- via Já vou dar a palavra, mas primeiro vou lá também via a palavra. própria Inspeção Regional das Nada está, Finanças, Gil. via própria Inspeção Regional das Finanças, a reconhecer o roubo. bom, Nuno Morna, relativamente só para Não, fechar. só acrescentar o seguinte, que não podemos ir a reboque só dos planos. Os planos, isto são desculpas farrapadas do PSD para evitar que a situação seja discutida. E mais, em relação ao Prodrame, se não houvesse a tal fiscalização e investigação que eu falei, nunca o Governo ia confirmar que a situação era ilegal. Elvio irregular. Sousa, Foi Vítor preciso mexer Freitas, voltemos ao mesmo. Rui Marques, Isto é- Nuno Morna. sempre a bater- Vamos ter que ficar por aqui. O nosso debate, o nosso tempo chegou ao fim. É tudo por hoje. Verdade. Boa noite. Fique bem.